Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. A esmeralda, parte 4. A concatenação dos alicerces e das pedras. Agora, onde aparece a esmeralda na série das pedras preciosas? No quarto alicerce. Primeiro jaspe, em revelação. O primeiro alicerce é o jaspe, e o jaspe representa a revelação. O jaspe está relacionado com Pedro. Não te revelou isso nem carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus, e te darei as chaves, e sobre esta rocha, não sobre-te, mas sobre esta rocha, o que você acaba de confessar, quem sou eu, o Filho do Deus vivente, Jesus o Cristo, sobre esta rocha edificarei minha igreja. Então a edificação começa por revelação, por ter a luz de Deus e conhecer as coisas à luz de Deus e não à luz natural. A luz natural é a luz de nossas opiniões. A respeito de Jesus há muitas opiniões. Assim os dizem que é João Batista, que veio dos mortos, que é Jeremias ou alguns dos profetas, e os apóstolos não disseram outra coisa que diziam. Alguns diziam que ele era Belzebu, que pelos poderes de Belzebu fazia milagres. Em troca houve revelação do Pai a Pedro, e disse: Tu és o Cristo. Já não era uma opinião. Há coisas que se conhecem por opinião, coisas que se conhecem de segunda mão, por repetição. Mas disse Jesus a Pedro: Não te revelou isso nem carne nem sangue. Pedro não está repetindo isso de segunda mão, mas foi revelado diretamente por meu Pai. Assim, se Deus te dá a revelação, claro que pode estar de acordo com outros anteriores, mas não os está repetindo, mas está concordando porque você tem a mesma revelação. A revelação é ver as coisas à luz de Deus e não à luz natural de nossa própria opinião. Segundo, safira, Deus julga. Sobre a base do jaspe se edifica a safira. Em outra ocasião vimos o que quer dizer a safira, com que tribo se relaciona a safira, assim como Pedro se relaciona com Benjamim. Benjamim era o último e o Senhor havia dito que os últimos serão os primeiros, então Pedro ficou por primeiro, porque era a pedra de jaspe, que corresponde com Benjamim, o último. Sobre a base da luz de Deus há o juízo sobre o pecado, que é o que significa a safira, que corresponde a Adão, ou seja, Deus julga. Quando a pessoa tem luz, a pessoa julga o pecado. Quando a pessoa julga o pecado, a pessoa sai do centro e se esconde. Aí está Calcedônia, aí está João. Quando a pessoa tem luz de Deus, julga o pecado e sai da centralidade e renuncia a seus interesses pessoais. Então é uma pessoa leal. Então é uma pessoa que cumpre compromissos. É uma pessoa que é capaz de ser pacificador e mediador. É uma pessoa fiel. Uma pessoa que tem interesses pessoais não é uma pessoa fiel, mas o que diz o Senhor no Salmo 15:4? Que com ele se assentará aquele que jura com dano seu, e contudo não muda sua palavra. Se ele fez um compromisso, e depois se dá conta de que por esse compromisso vai sair perdendo, ele não retrata o compromisso, ele é fiel, ele é leal, ele mantém sua palavra até com perda pessoal. Isso é o que representa a esmeralda, mas isso só se pode dar sobre a base do anterior, sobre a base de jaspe, da safira, da calcedônia, e então aí segue a esmeralda. A esmeralda descansa sobre a calcedônia descansa sobre a safira descansa sobre o jaspe, sobre a luz, sobre a revelação, descansa o juízo do pecado, sobre isso descansa o sair do centro, o esconder-se, o não ser o centro é o Senhor, julgar, não só o pecado, mas o eu também, porque uma coisa é julgar o pecado ou os pecados, outra coisa é julgar o eu. Temos que ser livres do pecado, dos pecados, do eu e do natural. Sobre a base da calcedônia então vem a esmeralda, sobre a base de negar-se a si mesmo, sobre a base de sair do centro e não focar só em meus interesses, só sobre essa base posso ser leal. A negação do eu e a relação com a lealdade. Eu não posso ser leal, não posso cumprir meus compromissos com outra pessoa. Se eu for uma pessoa que só estou centrado em mim mesmo, em meus interesses, somente vou ser uma pessoa que vou usar os outros, vou fazer pactos com outros para usá-los para meus interesses, mas não vou ter interesse no outro nem vou cumprir minha palavra. Só quando vejo a luz de Deus julgo o pecado. Julgo a mim mesmo, saio do centro, o que me interessa é honrar a Deus.
Aí é quando vou ser uma pessoa leal. Aí é quando vou ser uma pessoa como esmeralda, que tem vida provada e aprovada, que tem vida porque suporta a prova. Essa prova qual é submetida à esmeralda, do verde sai o vermelho, que tem verdadeiramente vida, então vai ser uma pessoa fiel. A esmeralda nos fala de tudo isto. Terceira característica da esmeralda: dicroísmo. O dicroísmo da esmeralda e a intermediação de André. Mas há outra coisa que está relacionada, que é uma terceira característica da esmeralda, que já vimos também na safira, que a esmeralda também tem, é o dicroísmo. Chamam de dicroísmo a capacidade de algumas pedras preciosas de apresentarem diferentes cores dependendo do ângulo que se olhar. Quando você olha a esmeralda e a submete a um raio que se chama extraordinário, reflete uma luz que é como verde azulada aveludada, e quando a submete à luz do raio ordinário, então apresenta uma luz verde mais amarelada, mais dourada. Significa que a mesma esmeralda apresenta diferentes cores segundo a luz que está exposta. Se estás focando com um raio que se chama extraordinário, que se chama assim com esse tipo de características, reflete uma luz verde puxando para azulada e aveludada, ao passo que quando é refletida pelo raio ordinário reflete uma luz diferente também verde, mas como se fosse um verde puxando pro amarelado. Raio extraordinário, esmeralda aparece como verde azulada. Raio ordinário, esmeralda aparece como verde amarelada. A esmeralda brilha, pois, com duas classes de cores, sem contar o da prova de fluorescência com o filtro da Chelsea que a faz ficar vermelha. Essa característica se chama dicroísmo, e isso quer dizer que a pessoa ilumina conforme o ângulo que a outra pessoa vê, pode estar em vários ambientes, é uma pessoa que pode ser intermediária. Justamente Filipe chegou a usar André como intermediário para chegar ao Senhor Jesus. André foi o intermediário entre o Pedro e o Senhor Jesus, foi o que trouxe Pedro para o Senhor Jesus. André foi intermediário para que João escrevesse o Evangelho. O dicroísmo é a terceira característica da esmeralda. A primeira é uma tremenda capacidade de absorção, fluorescência, em vermelho quando se submete à prova do filtro da Chelsea, e a terceira, o dicroísmo. Mas agora vamos passar uma quarta característica da esmeralda. Quarta característica da esmeralda: melhoria da visão. A esmeralda, por ter essa cor verde, tem a capacidade de melhorar a visão, melhorar a vista, porque as cores afetam a vista. Deus escolheu justamente que o céu fosse azul e a natureza, os pastos, as árvores, fossem verdes porque descansa a vista. Uma pessoa olha o mar e descansa a vista. Comprovou-se, diz pelo menos a tradição antiga, que a esmeralda serve para melhorar a visão. As pessoas olham a esmeralda e a luz da esmeralda descansa a vista e melhora a visão. Outra característica da esmeralda, além da absorção e outras, é que melhora a visão. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da esmeralda, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.